Então, sabe da última atualização? Atualização de número 5 da Torre de Vigia? Faculdade. É do diabo ou não? Por mais incrível que pareça, temos uma nova luz. Pisca-pisca, nova luz. Agora, o corpo governante da São Jeová diz que pode fazer faculdade sim, não tem problema não. Bom, muito bem, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, bem-vindo ao meu canal. E se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. Por favor, curta esse vídeo e compartilhe aí com outros, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma mudança incrível da São Jeová. Recentemente, então, o escravo fiel e discreto da São Jeová teve essa nova luz, que significa o quê? Que uma testemunha de Jeová agora tem permissão para fazer uma faculdade ou uma universidade. Eu estou fazendo esse vídeo agora, no dia 27 de agosto de 2025, mas fazem exatamente 5 dias quando o vídeo foi publicado, na atualização de número 5 lá, do discurso no site de w.org para 2025. Então, este discurso é apresentado pelo membro do corpo governante, David Splain, e ele faz o ajuste, né? Ou como eles dizem, o esclarecimento, né? Que as testemunhas de Jeová agora podem, essencialmente, escolher por si mesmas. Olha só, testemunha de Jeová pode escolher por si mesma se eles podem ou não passar por uma educação adicional, como dizem eles, ou fazer uma faculdade. Então, é uma reviravolta surpreendente que está ignorando aí mais de um século de propaganda contrário àquilo que o corpo governante sempre ensinou. Então, o corpo governante é o Papa da São Jeová, são 11 homens que estão lá nos Estados Unidos, né? E eles é que determinam o que uma testemunha de Jeová pode fazer e o que ele não pode fazer. Transfusão de sangue, pode? Não pode. Vacina, pode? Em 1921, não. 1952, pode. Agora podem. Transplante de órgãos, podem? 1967, não. 1980, agora pode. E veja, meus irmãos, aniversário, pode? Não. Será que não? Barba, pode? A gente não via testemunha de Jeová de barba. Agora pode. Mulher, testemunha de Jeová, usar calça, pode? Nas reuniões, na pregação, de casa em casa, pode? Agora pode, antes não podia. Então veja, e até tem testemunha de Jeová por aí dizendo, não, nunca foi proibido essas coisas. Eles não proíbem, né? Mas o discurso do corpo governante dizia que era perder tempo. Dizia que era uma porta aberta para o diabo e que o fim estava muito próximo. Que não valia a pena você gastar anos estudando numa faculdade. E é interessante porque muitos jovens, testemunha de Jeová, deixaram aí oportunidades de cursar uma faculdade, recusavam vagas em empregos que exigiam que ele fizesse uma faculdade. Outros, infelizmente, até choraram, porque queriam ser médicos, engenheiros, queriam ser veterinários, queriam ser psicólogos, enfim, mas foram aí empurrados para trabalhar em empregos informais. Ou trabalhar, por exemplo, como autônomo, vendendo alguma coisinha aí na rua, ou trabalhar no supermercado, ou fazer limpeza. Então, só para poder ter mais tempo para Jeová, né? Esse era o argumento da testemunha de Jeová. Mas vamos imaginar um jovem testemunha de Jeová que recusou uma bolsa de estudo há 3 meses atrás. Ele poderia estar agora fazendo a universidade. Poderia estar agora cursando um curso de Direito, Medicina, Engenharia ou História, por exemplo, que é um excelente curso. É interessante, né? Porque isso não ficou só restrito aos jovens. Porque houve testemunhas de Jeová que eram anciãos, ou também chamados de servos ministeriais, né? Tinham servos ministeriais, que é diferente dos anciãos, que perderam os seus privilégios. Por quê? Porque decidiram ir a uma faculdade. Se um simples membro da família, uma filha, por exemplo, de um ancião, decidia fazer uma faculdade, ele perdia esse privilégio. Olha só que coisa. Ele não ia mais ser ancião. Ele deixava de ser ancião, ele deixava de ser servo ministerial.
Então não tinham uma má consciência, não aconteceu nada, não cometeram nenhum pecado. Apenas quiseram estudar ou permitiram seus filhos de estudar. Então eles foram olhados de lado, foram tratados aí, muitas vezes como mau exemplos, perderam responsabilidades que tanto eles amavam. Interessante, né? Porque hoje esses se veem aí sem estudos, se veem aí sem privilégios que antes tinham, ficaram no vazio. Agora, nesta atualização de número 5, parece que o senhor David Splane, dizendo que a faculdade, afinal, é uma decisão pessoal e que ninguém na congregação pode criticar o irmão que decide fazer uma faculdade, que ninguém pode, os mais velhos não podem criticar, o ancião não pode. É interessante, né? Porque apesar de tudo isso, fica por conta do indivíduo, você decide por conta própria. Mas só que logo a seguir, no discurso dele, vem uma lista de medos. Você vai ficar muito cansado fazendo uma faculdade. Você vai faltar nas reuniões. Você vai encontrar lá na universidade colegas mundanos que vão te tirar dos caminhos de Jeová. Você vai ter professores ateus. Você lá na faculdade vai ouvir sobre a teoria da evolução. E aí eles colocam essa ameaça de medo, né? Esse pânico, esse terror na vida das irmãs de Jeová. E aí dizem, a escolha é tua. Mas se der errado, a culpa é só tua. É como oferecer um prato de comida, né, para um faminto e logo avisar para ele, olha, se você comer, você vai morrer envenenado. Eu pergunto, quem é que vai ter coragem de comer essa comida? Quem vai ter coragem? Então, aqueles que já obedeceram cegamente, o que fica? Como fica a situação dessas pessoas? E aí eu te pergunto, aqueles que queriam ser médico, mas agora não conseguem pagar o aluguel da sua casinha. Aquela jovem, por exemplo, que sonhava aí ser dentista, mas ela teve que trabalhar no caixa de um supermercado. Então, o pioneiro exemplar que abandonou um curso de direito, né? Hoje vê aí a organização da Testemunha de Jeová cheia de advogados formados para defender a organização dos tribunais. Interessante, né? Esses olham para esse discurso, eu diria que sentem uma dor que não se explica. Bom, se afinal era permitido, por que que eles fizeram, né? Cada um de nós não aproveitar as oportunidades. Por que é que nós fizeram estas pessoas perderem tantas oportunidades da vida? E o mais duro é que ninguém pede desculpa. Então, ninguém vai admitir que durante anos se tirou o futuro de muita gente. Ninguém olha para os seus irmãos que agora estão mais velhos, sem estudo, sem dinheiro, vivendo em empregos aí sem vínculo, com a saúde estragada, né? E eles dizem, perdão, a gente foi muito mal com vocês, perdão, nós erramos, perdão, nós falhamos. Não, nada disso, não acontece. Agora apenas eles dizem, não, cada um decide por conta própria, cada um decide por si. É uma forma muito bonita, né, de lavar as mãos, né, como governante. E reparem a ironia, porque dentro de Betel, sempre precisaram de médicos, de advogados, de engenheiros, de contadores. Então, para a máquina da organização, esses formados servem. Mas o jovem comum que queria estudar para dar uma vida melhor para os seus pais, para dar uma vida melhor para a sua família, esse recado não era o mesmo, né? Não, isso é materialismo. Não, isso é coisa de Satanás. E o resultado, meus irmãos, uma geração inteira de testemunhas de Jeová que hoje vivem aí uma vida muito difícil, sentindo vergonha de não terem conseguido mais, de não terem conseguido, por exemplo, a sua casa própria, o seu carrinho. E quando eles comparam a vida deles com a daqueles colegas de infância, né, que não eram testemunha de Jeová, apesar que isso aí não é muito recomendado, né, ter amigos que não são testemunha de Jeová, mas é claro que todo mundo tem. E aí comparar a vida deles com dos seus colegas de infância, que fizeram direito, fizeram medicina e agora estão bem,
com toda certeza, muitos sentem um vazio enorme. Por quê? Porque deram toda a sua juventude a algo que nunca chegou, meus irmãos. Cadê o Armagedon? Cadê o Armagedon? Para que estudar? Armagedon está às portas. Cadê o Armagedon? Interessante porque esta atualização do corpo governante não traz liberdade nenhuma. Ela só trocou as palavras, meus irmãos. Antes era proibido, né? Agora a escolha é pessoal. E dentro dessa escolha pessoal, vem o quê? Vem culpa, vem medo. É isso que acontece no meio deles. No fim, a mensagem continua igual. Ou seja, não busquem sucesso neste mundo. E o que dói é saber que muita gente perdeu a vida obedecendo a estes homens. E hoje, quando olham para trás, pensam, se afinal eu podia ter estudado, por que me roubaram o meu futuro? E o que realmente me enfurece, meus irmãos, me deixa assim, enfurecido, o que francamente me irrita, é o fato de não haver um reconhecimento das gerações que ficaram sem uma faculdade, das gerações que ficaram mais pobres por causa da decisão de levar esse ensinamento do corpo governante a sério. Olha, está aqui, as revistas. Veja só, eu poderia pegar muito mais do que essas aqui, ó. Então, estas publicações, As Testemunhas de Jeová e Educação. Essa outra aqui, Despertai, Pressão dentro e fora da escola. Tem muitas outras publicações, meus irmãos. É interessante isso, porque eu diria que não existe um reconhecimento dos danos que essa regra causou aí na vida de pessoas. E certamente não vai ter nenhum pedido de desculpa. Ah, não, mas o corpo governante nunca proibiu. Eu espero, francamente, que o corpo governante, que a sociedade de Torre de Vigia, indenizem. Indenizem aí os afetados que estão aí na pobreza por causa dessas regras. Porque foram limitados de obter conhecimento por intermédio de uma faculdade, que é uma ferramenta e uma luta contra a pobreza. Então, fica aqui o meu alerta. Eu vou depois fazer um outro vídeo e trazer mais esclarecimentos sobre esta posição do corpo governante da Assembleia de Jeová, tá bom? Deus te abençoe.